Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Legal, vamos falar agora com a Ana de volta aqui. Ei, Ana. Oi, Gixson, mandei o arquivo para você. Mandou? Deixa eu ver aqui. Já consegui receber o arquivo aqui. É de uma menininha? É, Legal. Deixa eu abrir aqui e a gente já vai compartilhar a tela e vamos falar dela. Só um minuto. Bom, começamos então a analisar a matriz aqui da Ana. Vou colocar, eu vou girar esse desenho aqui para a gente não ficar olhando, né? Não olhando de lado. Vou colocar aqui menos 90 para girar ele 90 graus no sentido horário, tá? E agora vamos ver aqui do começo. Ele tem 14 centímetros de altura, né? Bem grandinho até, 10 por 14 centímetros. Vamos colocar para redesenhar, para a gente conhecer a estrutura dessa lindezinha aqui. Ponto suporte tatame, ponto cheio. Tá. A intenção dela é ser pontos leves, Ana? foi isso que eu pensei no início, mas depois eu achei que ia ficar meio estranho, aí então eu fiquei meio no meio do caminho. Meio do caminho, tá. É porque eu estou perguntando porque, apesar de estar parecendo que tem alguns pontos que você trabalhou o tatame com um aspecto de pontos leves, porque 0,60 não é suficiente para ser considerado pontos leves, não. Eu considero pontos leves a partir de 0,80, né? Sim. Mas tem ponto suporte tatame, só que aqui você já não colocou o ponto suporte tatame, né? Então, isso aí foi por recomendação da equipe que pediu que eu fizesse corrido pela borda. Tá, mas aí é que tá, né? Recomendação da equipe. Vamos pensar. Primeiro, a gente tem que ter uma linha de raciocínio. O que você quer? O desenho ele tem que ser. Você tem que pensar no desenho num todo. Você quer ele todos pontos leves ou não? Você quer ponto convencional? Porque se você quiser ponto convencional, porque na minha visão, 0,60 não chega a ser pontos leves, tá? 0,60 não chega a ser pontos leves. Ele está mais puxado para o bordado convencional. Travamento, aí tem que, de novo, aí tem que abrir mão do trapunto, né? Começar a trabalhar o convencional lá, vamos esquecer o pontos leves. Ou não, ou a gente vai pensar nesse bordado como sendo pontos leves. A gente tem que escolher para onde a gente quer levar o desenho. Então, aqui ele está meio que indefinido. Como você, inclusive, se mostrou indefinida quando eu te perguntei, está no meio do caminho. Então, a gente precisa dar uma definição. Como era um desenho grande, eu pensei, diminua a compensação, né? Põe mais alto para ficar um pouco, não ficar muito carregado. Aí eu acho, eu não, agora eu já nem lembro mais, mas quando eu programei, eu coloquei o ponto normal, o ponto tatame normal. Uhum. Aí veio essa indicação de ponto corrido pela borda. Uhum. Eu não sei, eu não estou com essa recomendação aqui em mãos agora, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de recomendação, porque é complicado a gente conseguir dialogar por texto acerca de alterações assim, porque tem muita subjetividade no meio, né? Você vê que a gente está estudando o desenho, e aí eu estou fazendo interpretações sobre o desenho e te questionando, então é delicado, né? Assim, uma má interpretação pode te levar a executar uma alteração que não foi essa a interpretação quando foi solicitado. Então, aqui eu estou julgando o desenho pelo que eu estou vendo. Então, assim, ele está indefinido, ele precisa ter uma definição. Ele é pontos leves ou não é? Se ele for pontos leves, a gente vai trabalhar para que ele seja pontos leves. Então, vamos começar a tirar esse ponto de ponto de suporte, vamos definir um espaçamento maior, e aí, como é uma menininha que tem um certo tamanho, né, considerável, ela não é pequena, ela é grande, tem a presença de muitos preenchimentos, a gente tem que começar a tirar um pouco o volume, a carga de pontos desse desenho. Mas aí a gente tem que assumir, ela é pontos leves ou não é, para a gente começar a ter um raciocínio mais apropriado sobre o que recomendar nela, né? Porque senão eu não tenho recomendação a dar. Porque se ela é pontos leves, a gente tem que partir para esse raciocínio. Se ela não é, aí você está entendendo? Porque o rosto dela está com tudo para ser pontos leves, mas falta um espaçamento maior aqui. Esse camarada aqui já tem ponto suporte, teríamos que tirar para dar um acabamento melhor. E aí a gente começa a ter um espaçamento maior. Eu até te falo que 0,90
valores maiores numa situação onde o bordado tem bastante elementos, bastante preenchimento colorido, é um desenho muito movimentado, né? Então, para a gente ter um resultado melhor do bordado na máquina, propriamente dito, eu optaria por ter um espaçamento um pouco maior, né? Fugindo ali, porque quando a gente fala em espaçamento pontos leves, a gente pensa a partir de 0,80. Ou seja, Sim. não necessariamente, especificamente 0,80, a partir de. Eu vou aplicar aqui, ó, Shift S, e aí todos os objetos, Ctrl A, e aí a gente começaria a fazer uma transformação. Tira ponto suporte de tudo, aplica trapunto em tudo, e a gente começa a pensar no desenho de um modo geral. Aqui eu estou poupando tempo, né? Mas, ó, pontos leves, pronto, já começou uma transformação um pouco mais radical. E aí agora ela já vai ser enxergada como pontos leves, porque agora a gente já não tem o ponto suporte, a gente já está com o contraponto ativado, a gente já tem um espaçamento, né, digno de pontos leves, porque senão o pontos leves acaba não acontecendo quando você coloca uma densidade abaixo de 0,80. E aí, não distante disso, a gente começa a aplicar pontos leves também no ponto cheio aqui, por exemplo, 0,80, e aí eu tiro o ponto suporte, que aqui, na verdade, nem tem, né, o ponto suporte. Que mais aqui? Esses dedinhos aqui, eu optaria por fazê-los em ponto cheio, tanto de uma mão quanto da outra, porque a gente tem aqui os objetos muito estreitinhos, então acho que cabe aqui, aí no caso, independente, sabe? Tá? Independente de ser pontos leves ou não, eu acho que trabalhar esses objetos aqui em ponto cheio, individualizados, fica melhor, né? Não precisa mudar, tipo, aqui trabalha ponto cheio e aqui tatame. Não nesse caso, porque aqui também cabe ponto cheio aqui. Você pode fazer uma divisão onde a mão é tatame e os dedinhos você pode fazer em ponto cheio, para aí você ter Tá, o mesmo acabamento que nessa outra mão aqui, não ficaria discrepante, tá? tá. Mas assim, eu acredito que nesse caso aqui, né, eu acho que o pontos leves ele é mais adequado, porque a gente vai ter uma redução significativa de pontos. O desenho ele tem uma qualidade legal, a ilustração é bonita, vai ter acredito que uma aceitação legal no mercado, mas com pontos convencionais ela vai ter uma quantidade de pontos bem grande, dado ao volume, né, a riqueza de detalhes, a quantidade de textura, de preenchimento que o desenho pede, né? Você está indo no caminho que a própria arte pede. Então, trabalhar em pontos leves vai nos dar aí uma otimização, No uma caso, velocidade de costura melhor, né? Mais rápido. no caso dessa sombra aí no B, por exemplo, você trabalhou com 0,80, né? Essa sombra no B, você ficaria com quanto, então, o correto? Aqui, eu acredito que você pode trabalhar com valores até maiores. Essa sombra amarela que você se refere? É, Tá, deixa eu ver aqui. Eu botei 90, sei lá, 1,4. Valores até maiores, porque a ideia desse sombreado é só fazer um sombreado, ou seja, um leve aspecto de sim. textura por cima. Não pode carregar demais. Então, eu colocaria em torno de um espaçamento maior, né? E, 1,2, e no caso do espaçamento 60, como estava, Uhum. usa-se ou não usa-se ponto de suporte? Então, 0,60 está no meio do caminho. É, 0,60 não é pontos leves. Então, você poderia usar o ponto suporte, porque não cabe ser chamado de pontos leves quando você trabalha com densidade de ponto abaixo de 0,80, porque ele não vai ficar leve na prática. e coloca ponto tatame mesmo, normal. Porque uma Suporte. coisa por isso que eu te perguntei, qual a definição? É pontos leves? A gente usa um raciocínio. Não é pontos leves? Raciocínio convencional. Pontos leves Tá, tem um raciocínio específico e pontos convencionais outro raciocínio. Então, 0,60 de densidade não pode ser considerado pontos leves, porque de fato o espaçamento não vai ser percebido. Porque o ponto vai ficar com uma densidade, vai ficar mais leve, obviamente, que uma densidade convencional, vai, mas não é o suficiente para chamar de pontos leves, porque os pontos não vão ficar com um espaçamento de leveza, de você ver por entre os pontos, né? Que é uma característica dos pontos leves, né? Demonstrar que ele é leve, tá? Então, o tá, 0,60 ele está em cima do muro. Ele é uma densidade leve demais para um ponto convencional, né? Mas ele é fechado demais para os pontos leves. Então, ele tá. está entre o meio do caminho ali. E a outra dúvida era essa dos dedinhos aí, que realmente eu fico numa dúvida danada de deixar o dedo
com Uhum. ponto cheio e o restante do corpinho dela com ponto tatame. Mas É. quando é objeto até esse tamanho aí, ok, né? Aqui, eu acho que esse dedinho aqui, em pontos leves, ele vai fazer bem. Só que é para você não ter essa discrepância, pô, aqui ponto cheio, aqui não. O que que você pode fazer para dar um acabamento melhor? É colocar ponto cheio aqui, ó, só nos dedinhos. Tá. Exatamente alguma coisa nesse sentido aqui. Claro que, né, pois cuidando ali do espaçamento, para que você tenha a mesma proposta de enchimento que lá em cima, né? O mesmo padrão, ponto suporte, aí você tira, troca a cor, que aí você teria um aspecto mais ou menos nessa mesma proposta dos dedinhos lá em cima. Claro que por baixo do contorno, né, fazendo toda a sequência necessária Uhum. para É que porque aí parece que ela tá com o dedinho enfaixado. aí aqui ela já melhora. E aí É, o tatame da mão não precisaria até lá no final. Você sim, poderia cortar aqui, porque aí a gente teria, nesse caso do dedinho, e aí poderia ser feito com todos os dedinhos, né? Tanto sim. esse aqui quanto esse. Aqui a gente pode até fazer um dedinho fazendo essa curvatura, ó, fica legal, porque dá movimento para o desenho. Então, eu acho bacana isso, ó. Que aí você pode fazer esse dedinho aqui, por exemplo, com uma angulação de curvatura do ponto, para ele dar essa sensação De dobra. de dobra, né? Eu acho legal. Tipo assim, fica um trabalho, dá mais trabalho, mas fica um trabalho mais, um raciocínio mais apurado, né? Fica um trabalho mais profissional, assim dizendo, né? Seria Tá. alguma coisa em torno disso. E aí tem que, né, definir aqui as propriedades para a gente aplicar. Deixa eu só ver aqui se vai ficar legal. É claro que usando a cor certa e na posição mais ou menos certa. E aqui trabalharia melhor aqui esse ângulo, porque eu acho legal fazer esse movimento aqui. Seria mais ou menos isso. Tá vendo? Que aí, ó, de longe, quando borda, vai dar esse efeito do Sim. movimento do dedo. Eu acho legal, enriquece. E depois, quando borda, o bordado só falta falar. É basicamente isso. Mas o desenho tá legal, só faltou realmente ali ele ter uma Uma identidade. definição. Uma identidade, exato. Tipo assim, para que caminho eu vou? Ou é pontos leves, e aí você assume, ou não é, sabe? Basicamente é isso. E aí, Tá joia. independente do caminho, o desenho vai ficar legal. Independente se é pontos leves ou não, ele é um desenho bonito, bem trabalhado, a programação tá legal. Eu gostei de tudo que foi feito aqui, inclusive essa aplicação desse sentimento de motivo, eu acho que foi muito bem pensado. A forma como você aplicou o ponto cheio por cima aqui do sapatinho, show de bola. Esse contorno em ponto cheio, dando acabamento aqui em volta do tatame do sapatinho, muito bom. Esse detalhezinho aqui essa entradazinha aqui do calçado, né, em ponto cheio, achei muito inteligente também. O desenho está perfeito. Ele só falta uma identidade, é como se fosse um nome, né? Tá. Falta um nome para ele ter uma identidade. Ou não, ou ele tem um nome e falta um sobrenome, talvez. Agora, o laço ficou legal, em ponto cheio, essa divisão, perfeito. Só falta realmente um acabamento fino. É basicamente isso que a gente tem que pensar para ele, mas básico. Inclusive, é o mais fácil. O mais difícil você já fez. A programação em si, de um modo geral, que custou tempo, inclusive, a gente já está definido, que ficou muito bom o desenho, né? Essa brincadeira que você fez de separar aqui o vestido dela, né? O vestido em dois momentos, três momentos, né? Uma lateral, que aí deu uma demarcação de costura, então deu um movimento, acho legal. Não ficou aquela coisa chapadona fazendo um objeto único de um ponto de um lado para o outro. Então deu um movimento aqui, deu uma vida, deu uma valorizada pro bordado, né? Para o vestido, o enchimento de motivo. Então, assim, a senhora foi muito caprichosa na aplicação dos pontos. Agora defina se ele vai ser pontos leves de fato ou se ele vai ser ponto convencional. Ok. Mas ficou show, tá de parabéns, muito bom. Obrigada. Obrigada, Jackson. Era isso. Valeu, Ana. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado,
Basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!